É isso aí, antes de começar o programa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, hein? Mandar um abraço pessoal da Merlin Brindes, América Vejo Consultoria em Marketing, Refrigerantes De Vito, a Fidelidade Clean, a Vox FM e a Academia Estúdio Vita e a Revista Estampa. E a você, venha conosco, patrocine o nosso programa, cafécosaca.com. É isso, gente, eu tô aqui trazendo aqui, coloca no centro da terra, o personal, professor de Educação Física, Hugo Sakashita. É isso, né? Hugo Sakashita. É isso. Tem mais nome, não? Tem um do meio. Qual que é? Shigil. Então, Hugo Shigil Sakashita. Sakashita. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Você falou que é a primeira vez que você tá fazendo um podcast, cara? Primeira vez, cara. Primeira vez. Então você é um cara considerado um pouco tímido, fechadão, como que é? Ah, pode considerar assim. Mas vamos se soltar agora. Não, aos poucos a gente vai... Tem que aprender, né? Tem jeito. Cara. Não tem jeito. Pois é. Você tá no mundo virtual, vivendo o mundo virtual. É isso que eu quero conhecer. Porque a educação física hoje, como personal, estamos vivendo um pouco virtual, isso que nós vamos perguntar. Mas antes, eu gostaria de saber um pouquinho da tua história. Da onde surgiu o Hugo, da onde nasceu, as pessoas conheceram você um pouco mais. Quem é você? Você perguntou até se eu não tinha mais nenhum nome, né? O Shigil, ele na verdade é um nome, né? Na minha família tem uma tradição de sempre ter um nome brasileiro primeiro e um nome japonês no meio, e vem aí o sobrenome Sakashita, né? Então meu pai é Clayton Shigil também, né? E aí o sobrenome. O meu avô é Paulo Taira, né? Sakashita. Então, você me perguntou aí se não tinha mais nada. Só que eu costumo só falar Hugo Sakashita, até porque é meio difícil, né? Esse nome do meio para pronunciar e até para escrever. Então, eu acabo não falando esse nome do meio. Mas eu sou nascido em Jales, né? Mas mais ainda pro interior aí do estado de São Paulo. Tenho 29 anos. Você morou lá, estudou lá também, Jales ou não? Morei lá, estudei lá também, comecei, meu primeiro emprego foi lá também. Trabalhei aí empacotando compras no mercado, que era inclusive de da família esse mercado, né? De um primo do meu pai. Trabalhei como empacotador e aí depois acabei sendo promovido para repositor. E aí esse primo do meu pai tinha até ele queria, né, que eu continuasse trabalhando na empresa, né, com ele, atingindo cargos aí superiores, mas aí eu acabei voltando para cá para fazer a faculdade, né. Quando você fala pra cá, pra Catanduva? Pra Catanduva. Mas você morava em Jales, não é porque você voltou pra cá, tinha alguma coisa? Na verdade eu morava aqui, né, desde o início, né, eu nasci em Jales, depois eu vim pra cá, né, que aqui é a cidade da minha mãe, e depois eu fui morar em Jales, porque foi onde meu pai voltou do Japão, onde ele morou lá por volta de uns 10 anos, né, então, e eu fiquei morando em Catanduva, né, e aí quando ele voltou pro Japão eu fui morar com ele, até então, porque praticamente eu não tinha morado com ele, né, então foi onde eu fiquei 4 anos lá com ele. E aí foi onde, né, tudo começou o trabalho. Comecei a trabalhar lá, né, aprendi mais ou menos como a vida funcionava, né. Com que idade você veio para Catanduva? Você veio já para estudar, para faculdade? Eu vim com 17 para 18 anos, né, quando eu entrei para faculdade, completei 18 anos, até engraçado, né, uma curiosidade, eu até completei 18 anos em 2014, em São Paulo, onde estava tendo a Copa do Mundo, aqui no Brasil, onde dia 14 de junho, se eu não me engano, foi a abertura da Copa, se eu não me engano, Brasil e Croácia, onde eu passei trabalhando, meu aniversário de 18 anos, como voluntário, né? Eu fui o único voluntário da cidade, né, a estar trabalhando na Copa do Mundo, e fui o terceiro aí, né, da região. Foi um de Rio Preto e uma de Votuporanga também. Você foi trabalhar na Copa do Mundo? E aí eu trabalhei na Copa do Mundo, né, como voluntário. Eles foram contratados, chamados vocês? A gente passa por uma seleção, né? A gente passa por um curso também, online, e depois a gente vai para a última etapa, que é um curso presencial, né? Eu tive que ir 4 finais de semana, passar sábado e domingo lá em São Paulo,
para fazer os treinamentos, né? Eu orientava os turistas, indicava onde era a entrada para tal ingresso e tal, né? Se eles precisavam de alguma informação. Trabalhei no Mercadão, trabalhei no metrô, trabalhei na porta do estádio, trabalhei no estádio também. Toda a Copa do Mundo, né? então. Uma boa parte eu trabalhei lá, né? Uma boa parte eu trabalhei. Na verdade, nos jogos que teve no estádio lá do Corinthians, né? Na Arena Corinthians, eu trabalhei, né? Então, foi aí uma experiência também aí diferente mesmo. Uma experiência diferente, onde, né, eu vou poder falar aí pro meu filho, né, pro meu neto, porque vai saber quando vai ser a próxima Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Sim. Eu acho que teve aí, foi em 1970 também, se eu não me engano, a última, né? Sim. Então vai saber quando pode ser a próxima, né? Mas aí você já estava estudando ou não estava fazendo faculdade? Eu estava no primeiro ano de faculdade. No primeiro ano de faculdade. Primeiro ano de faculdade. E por que você focou e falou assim, vou fazer educação física? Oportunidade ou opção? Como é que foi isso aí? Na verdade, eu vinha de uma inspiração aí também do meu padrasto, do Doni, né? Ele já trabalhava na área. Via ele também aí como uma referência, né? Nessa parte da educação física. E, cara, sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte, né? Sempre pratiquei aí musculação também, desde pequeno aí, com capoeira, um pouco do judô também, né? Então, o esporte tá no meu sangue, cara. Então, falei, não, é isso daqui que eu quero mesmo. É trabalhar com isso, trabalhar com saúde mesmo, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Você se formou. Aí você se formou, educação física, você já estava trabalhando em algum lugar, você começou a querer achar um local para trabalhar. Como é que foi? As pessoas entenderem o que abre quando você se forma em educação física. Cara, assim como, né, toda faculdade é difícil, eu enfrentei, né, as dificuldades. Na verdade, uma boa parte da faculdade eu trabalhei no comércio, né, vendendo roupa, né. Trabalhei com meu tio vendendo roupa infantil, né, de bebê. Ele me ajudou bastante aí no comecinho. Depois eu fui trabalhar na Stivanelli também, né? Que hoje é a Romu, né? Me ajudaram muito também, porque às vezes ali sobrava um tempinho, eu acabava estudando, fazia um trabalhinho, usava o computador para fazer aí umas pesquisas. Não tinha um horarinho, fazia, né, uns trabalhos da faculdade. Então eles me ajudaram muito também. E aí depois, no último ano ali, que eu fui, né, começar a estagiar em academia, né? A tá na área, tá vivenciando mesmo, né? E aí depois de formado, aí vem, né? Aí que você tem que estudar mesmo, né? É aí que começa. E aí eu fiz diversos cursos também. Logo quando eu acabei, já comecei um curso aí de especialização em personal training lá em Ribeirão, lá em Araraquara, com o professor Cássio. E aí depois comecei a fazer uma pós-graduação também em ciência do treinamento de força pela UFSCar, lá de São Carlos. E também agora estou me especializando numa área aí que vem crescendo muito, que é a nutrição, que, né, estou juntando aí, né, com a minha área, que as duas áreas caminham junto. Recentemente terminei agora uma outra pós-graduação em nutrição clínica, que pela USP de Ribeirão Preto, e atualmente eu estou cursando uma outra pós-graduação pela USP de Ribeirão Preto também, em nutrição esportiva e obesidade, e também graduando aí na parte da nutrição também. Bacana. Então, não pode parar, né, de estudar. E as pessoas entenderem aí, quem está se formando em educação física e tem vontade de começar a ser um personal trainer. A gente está percebendo que quanto mais passa o tempo, está tendo mais dificuldades, não sei, do meu ponto de vista, devido à tecnologia tá aí. Então muita gente começa a utilizar a inteligência artificial, começa a utilizar essa maneira de treinar. As pessoas já têm vontade de treinar sozinha, até conhecer um personal. Então eu gostaria que as pessoas entendessem. Explica pra gente, como um profissional deve se começar, qual é o início para ser um personal trainer, como ele pode trazer o cliente para confiar nele. E deixando já essa pergunta, o que você está sentindo no 2025 como personal? Cara, acho que assim como todo começo, né?
Eu lembro que eu trabalhava, né, na área livre, onde a gente atende, né, um grupo maior de alunos. A gente, né, tem que começar por No lá, começo é as pessoas né? conhecerem, né? Porque ali você atende um público de A a Z, né? Você atende necessidades também diversas aí, né? É onde você aprende, é onde também você escolhe para qual público você quer seguir trabalhando, se é para idoso, se é para mulher, se é para performance, né? Então a gente tem que passar por isso, né? Esse trabalho aí em grupo, né? Então a pessoa que está se formando agora, um aluno que está se formando agora tem que passar por isso, né? Ele não pode já querer seguir uma carreira de personal ali, trabalhando com alunos particulares, né? Que é difícil, né? Você conseguir ter né? A Uma constância quantidade mesmo, aí de alunos legais, né? Hoje aí, depois de né, um pouco mais de 8 anos aí na área aí, eu tô com um pouco mais de 40 alunos aí personalizados, E um vai né? chamando o outro, né? E aí então é isso, né? Você dá aula para um, aí o outro faz propaganda, né? Então, essa é uma das melhores propagandas, né? Que é o boca a boca, né? Mas você acha que quando você começa como personal, você tem que realmente ser prestativo? Porque nós temos dois tipos de personal. Aquele que tá lá na academia usando a camiseta e não prestativo, só fala com um ou outro, que ele começa a enxergar, e tem aqueles que saem falando com todo mundo para ajudar todo mundo. Quem era você? Então, como você falou no começo, né? Eu sou aquele cara um pouco mais fechado, um pouco mais reservado, um pouco mais tímido, né? É lógico que a minha profissão me ajudou, eu era muito mais, a minha profissão ajudou, né, a ser um pouquinho mais, né, mais solto aí, né, ser mais extrovertido. Mas assim, eu acho que tem perfis, Perfil. né? Tem vários perfis de personal, tem vários perfis de alunos que cada um eu acho que vai se enquadrar. Às vezes um aluno vai procurar aquele personal que é um pouco mais quieto, que é um pouco mais na dele, o outro vai querer procurar aquele personal que às vezes é um pouco mais falante, mais conversador, Ali já começa a né? selecionar o nível. Então ali você já percebe, você vai perguntando, você conhece fulano? Aquele lá é um pouco mais, ele fala um pouquinho mais e tal, né? Você conhece aquele outro personal? Aquele lá já é um pouco mais sério, ele já é Mais mais, quieto, mais sabe o que faz. já é mais fechado, né? Mas ele é Entendi. bom. Então eu acredito que tem perfil aí para todo mundo, né? E aí você falou aí desse ano de 2025 aí Chegamos agora. em diante, né? Com essa tecnologia, eu acredito que assim como na área da nutrição e a educação física, eu acredito que para o bom profissional essa inteligência artificial não vai ameaçar, não é uma ameaça, né? Eu acredito que quem tem capacidade, quem tem, né, essa informação, quem sabe lidar com isso, né, eu acredito que não vai sofrer com essa tecnologia. Basta você saber usar ela ao seu favor, né? Não adianta você querer brigar com ela, com a tecnologia, com a inteligência artificial hoje, porque a gente não vai dar conta, né? Então, assim, a gente tem que usar ela ao nosso favor. Usar todas as ferramentas que ela oferece para estar, né, nos auxiliando. Então, tanto na nutrição quanto na educação física, isso é importante, a gente saber usar ela a nosso favor. Do teu lado já está somando, então. Você consegue somar com ela, aumentar a capacidade de conhecimento e de treino. Com certeza, né? Porque o tanto de informação que tem lá, né, cara, às vezes a gente não vai achar com tanta facilidade, por exemplo, num livro, né? Então, às vezes, eu ia muito na biblioteca na época da faculdade, hoje também eu procuro ler bastante. E assim, a informação que você tem, né, com essa tecnologia de hoje, é muito mais rápido, né, cara, e muito mais prático, né? Hoje você tem muita facilidade e rapidez, né? Já que hoje a gente está aí nessa correria de sempre, né? Então isso ajuda, né? Facilita. Você gosta bastante de leitura, você falou. Ultimamente eu tenho lido, eu gosto de ler bastante, sim. Eu sempre, quando eu posso, no intervalo aí de uma aula ou outra, né, eu tento
eu tento ler alguns livros aí de diversos assuntos. Tanto aí nessa parte mental, quanto na área de treinamento, de nutrição também. Você é um cara que acredita que você se cobra muito com a tua idade? Você acredita que você tá um pouco acima da tua idade? Tipo, no sentido de se cobrando como se não houvesse amanhã, estudando, trabalhando, correndo atrás. Cara, eu acredito que com tudo que eu passei, desde a separação dos meus pais, isso há 20 anos atrás aí, né, quando eu tinha 8, eu acho que isso, né, e com meu pai longe também, né, eu sem aquela figura paterna, né, do meu lado, eu acho que isso me fez evoluir muito, né, e até hoje eu falo a minha idade, às vezes as pessoas não acreditam, né, até por esse jeito também mais sério aí também que eu tenho, por tudo que também já passei, né, por ter começado trabalhado aí desde de novo, né, também, de sempre estar correndo atrás aí dos meus objetivos, né. Então eu acho que eu sempre tô me cobrando aí, né, em tudo, né, em ser um pai melhor, em ser um marido melhor, em ser um profissional melhor. Eu procuro sempre estar, né, me cobrando nessas 3 partes aí, né, que é os 3 pilares aí, Sim. né. É a família, né, o, o trabalho e eu, né, como pessoa, né. Mas você é um cara mais tranquilo, assim. As pessoas falam fechado, que as pessoas falam, né? Quieto, no canto teu, conversa Aham. quando necessário, com o profissional. Internamente, porque quando a gente fala demais, as pessoas já sentem na hora, puta, eu não tô bem, eu não tô legal. Você deve apanhar com você mesmo, é você contra você mesmo, você acredita? Que quando você tá mal, você dificilmente demonstra pras pessoas, mas dentro de você tá aquele turbilhão. Como é enfrentar o Hugo versus o Hugo, cara? Boa pergunta. É difícil eu expressar. Eu tenho essa dificuldade em expressar, às vezes, o que eu tô sentindo, né? Às vezes eu guardo e às vezes eu quero mostrar, mas às vezes eu não consigo, né? E naquele momento, aí depois de um tempo, eu acho que depois de ter pensado, refletido um pouquinho sobre aquele assunto, eu consigo expressar, né, esse sentimento. Mas é isso que você falou, cara, é uma batalha, né, comigo mesmo, pra estar ali, né, expressando, né, esse sentimento tanto de, às vezes, de amor, quanto de raiva, de tristeza, né. Então, às vezes, é um gesto ali também que a gente faz, né, que expressa ali o amor, né, às vezes deixando uma comida pronta, e às vezes deixando a roupa lavada ali. Eu acho que isso é um gesto aí É a ação, né? de amor, né? Porque às vezes eu não consigo expressar com a pessoa, né? Mas às vezes eu expresso de outras maneiras, com outros gestos, né? Que às vezes as pessoas não conseguem ver isso como um gesto de amor, por exemplo. É assim como outros sentimentos também. Isso te deixa um pouco meio pensativo direto contigo. Como mudar? E como mudar alguém que não consegue mudar, porque na realidade é assim, né, cara? É. As pessoas querem que a gente mude de uma maneira, mas a gente dá de uma maneira que não tem como. Como que vai mudar? Não sei se vai mudar, às vezes, o gosto, algumas atitudes, sim, mas se você é calmo, é muito difícil ser um cara acelerado. É. E o cara acelerado é muito difícil ficar calmo. Ele entra em depressão, eu acho que se mudar um pouco a versão disso. Cada um tem o seu jeito, né? É. E aí eu acho que é isso que é o legal da vida, né? Cada um tem. E às vezes, né, acaba combinando, né? A pessoa que é mais calma com a Sim. pessoa que é mais Vai filtrando, né, cara? Vai acelerada. mesclando um pouquinho. Eu acho que é isso mesmo, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Um ajuda o outro, um ensina o outro também. Isso é importante. Eu vejo Exatamente. no meu relacionamento, eu tenho muito de muito, um pouco de pouco. E vai somando. Eu vou pegando aquelas coisas e vou melhorando, Um vou completa evoluindo. o outro. É É isso aí. isso. E então, quer dizer, você é um personal hoje, tem bastante alunos, as pessoas conhecem bastante você, mesmo da tua maneira quieta, porque tem muitos personagens hoje que ficam na internet, mostra, fala, quer dizer, você conseguiu chegar no patamar hoje da maneira que você é e parabéns. E agora fiquei sabendo também que você é lutador. Ou você brinca de lutar ou você tá querendo lutar. Como é isso aí? Cara, eu comecei, na verdade, como eu te falei no começo, como um amante do esporte. A gente nunca imagina que a gente vai um dia ir lutar, né? Mas eu comecei aí como
né, um amante aí do esporte, né? E até que veio aí, né, vamos dizer, o convite aí para lutar, né? Mas eu falo que é um negócio que não é para qualquer um, né? Você subir lá, né? Antes eu julgava muitos lutadores, né? Que, nossa, como que aquele cara perdeu? Nossa, como que o cara tá morto, né? Nossa, Segundo round já não aguenta o andar. cara não consegue levantar o braço e eu julgava muito eles, né? E até eu estar no lugar deles. E então, assim, hoje eu não julgo mais nenhum atleta, né? Porque eu sei que é difícil estar na pele deles, né? Então, comecei ali, né, como, né, praticar um esporte, né? Tá na academia já. E já fazem aí por volta aí de uns 8 anos aí que eu tô na luta, mais ou menos, praticando kickboxing, na verdade, né? Já fiz várias artes marciais, mas o que eu tô há mais tempo, que eu tô mais firme é no kickboxing, onde eu já vou pro meu terceiro campeonato brasileiro, né? Agora em setembro. E ano passado pude dividir aí o tatame com um cara que veio aqui há pouco tempo atrás, que se tornou um cara, né, um parceiro mesmo, o André, né? Pude dividir com ele essa experiência, e graças a Deus aí acabei o ano anterior sendo um campeão. Mas, cara, a luta, ela, além de, né, de trabalhar essa parte do corpo, fazer bem ali pro corpo, é fazer bem pra mente também, né? De deixar a gente tranquila, né? Em momentos de tensão, né? Na hora que você pisa ali no tatame, você não pensa mais em nada, você está focado naquilo. Então ela melhora muito essa questão do foco, né? De você, tudo que você for fazer, você focar naquilo e não desistir, né? Até você. Eu tinha uma meta, né, em pelo menos ganhar uma luta, né? No meu primeiro campeonato brasileiro que eu participei, eu perdi. E eu falei, não, eu quero pelo menos ganhar uma luta, né? Pra sentir essa emoção, né? Então, na minha luta seguinte, desse primeiro brasileiro, foi uma luta de boxe, onde lá em Rio Preto também, uma experiência nova também. Acabei lutando com um adversário muito bom, perdi. E aí isso também me deixou mais ainda motivado, né? Essa derrota. Eu falo que a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória, né? Porque na vitória, no outro dia, a gente já quer treinar, a gente já quer evoluir. Então, depois dessa derrota, eu falei, não, eu preciso agora, de qualquer maneira, ganhar, né? Então, logo após essa derrota nessa luta de boxe, eu pude ser campeão brasileiro na minha categoria. Então, essa parte mental aí de foco, de disciplina, de ser uma pessoa melhor, né? Tanto na academia quanto fora dela, né? A luta, eu acho que é uma das melhores opções aí a se fazer. Eu percebi isso daí. As pessoas que eu tô conversando agora de artes marciais, teve o André, teve outro passado. Quem que era, Lucas? Pedro. Pedro, teve mais gente também, o Lucas, que eu vou trazer para conversar. Eu percebo que é impressionante que traz um equilíbrio emocional, né? Que é a palavra que quem não conhece acha que é uma agressividade, né? Às vezes quando você vai lutar, eles falam porrada, né? Um batendo no outro. Mas o equilíbrio emocional para brigar e depois se abraçarem, isso daí é para poucos. Então ele ensina, realmente a luta ensina você ter respeito, hierarquia. Com Você acha, certeza. acredita nisso aí? O respeito é acima de tudo, né? Tanto é que antes da luta ali, né, a gente fica naquela tensão, um encarando o outro, fazendo cara feia e não sei o que e tal, né?
E aí, depois da luta, é aquilo lá, cara. É um abraçando o outro, é tirando foto junto, é elogiando, é conversando, né? É sentado no mesmo banco ali no ônibus para ir embora, né? Então, é o respeito aí acima de tudo. As pessoas veem e falam, nossa, como que eles podem ali trocar porrada e depois tá se abraçando, tá ali tirando foto junto e tá, né? Mas é que a luta não fica só naquilo, né? Ela tem essa parte do respeito, né? Porque a gente sabe que do outro lado é um cara que treina, é um cara esforçado também, que pra estar lá onde ele chegou não é fácil. Então a gente reconhece tudo isso, né? De um atleta. Então na luta é isso, cara. É o respeito acima de tudo. As pessoas precisam entender isso da base no sentido que quando vê, às vezes, algum lutador brigou na rua, quando ele é muito agressivo, isso também é em qualquer lugar, qualquer profissão, né, Luco? Qualquer profissão vai existir as pessoas erradas. Não adianta um julgamento, né? Mas o que eu tô vendo é muitos profissionais da tua área, da área de esporte, principalmente essa área de luta, Kung Fu, boxe, seja o que for, a tranquilidade, a paciência que eles não tinham e começaram a ter depois de começar a praticar o esporte. Cara, isso daí eu não sei te falar, porque eu sempre fui um cara mais calmo, né? Então, a luta, ela não, assim, vamos dizer que não me ajudou nesse sentido, né? Porque eu sempre, nunca fui aquele cara, né, agressivo, Explosivo. aquele cara briguento, né, brigador. Sempre fui aquele cara calmo, sempre fugia ali das confusões, né? Mas assim, hoje eu tenho ainda. Porque na época também, antes da luta, não tinha essa segurança. Então, assim, hoje eu tenho essa segurança de que se vier um cara arrumar confusão comigo, né? Lógico que eu vou tentar fugir o máximo. Não porque eu tô com medo, mas Sim. porque eu tenho segurança de que eu não preciso daquilo, Então, é isso que a luta te dá. né? Essa segurança, não é? Então, a não ser que eu precise me defender, Sim. né? Aí eu vou, né? É o que tem um professor meu que fala, né? É, pacífico, sim, indefeso, jamais, né? Então a gente não pode ser indefeso, né? A gente tem que fugir das confusões, lógico, evitar, mas quando precisar, né? A gente precisa saber usar aí a luta para se defender. Que é o que a Né? luta te faz. Quando você sabe se defender, você sabe lutar, automaticamente você não precisa mostrar pra ninguém. Então, Muitas vezes as pessoas que ficam exatamente. na rua mostrando porrada precisam mostrar a força que tem, que na realidade é uma força animalesca, né? Que não sai do coração. Porque É, quando sai da alma, do coração, você não precisa mostrar. A luta, ela é uma. Eu não vou falar, é uma cultura, literalmente, né? Capoeira, tudo isso. Acaba sendo uma tradição, kickbox, boxe. Então isso daí é uma coisa bonita. Eu vejo que se você pegar 10 lutadores, 10 dificilmente estão bebendo ou usando droga. Tô falando lutadores profissionais. Lógico que tem, às vezes, uma história. Mas ah, é sim. uma história ali ou aqui. Não é todas. Ah, Não é sim. como um jogador de futebol que a gente sabe que depois termina, muitas vezes vão pra um bar, pra um boteco, vão beber, vão fumar um charuto, É, tem filmar. Mas você não vê um lutador mesmo fazendo isso. Né? é uma. Principalmente as lutas aí, né? Orientais, né? Principalmente que eles têm uma disciplina ainda, né? Maior, É mente e corpo, né? né? Em cuidar aí da mente, né? Então, essa parte realmente a luta ajuda também, né? A cuidar do corpo também, né? A não, a não ir para esse lado aí, né? De drogas, de álcool, enfim, né? Hoje você tá com 28 anos. Com 28 anos, se você parar agora pra pensar, você acha que você poderia ter sido muito mais do que você é hoje? Ou você pensa assim, caramba, como eu cheguei até onde eu cheguei agora com tudo que eu passei? Qual que seria o teu pensamento? Cara, com certeza eu não fico assustado aonde eu cheguei, porque foi muito trabalho, cara. Então eu acredito que poderia até mais, né? A gente sempre Você pensa acredita que você nisso, pode né? mais, sempre mais. Eu não fico assustado até onde eu cheguei, né? Por conta aí de todo o esforço, né? De trabalho, de estudar, né? De se dedicar.
Mas a gente fica com aquele gostinho de, pô, poderia um pouquinho mais, né? Poderia fazer um pouquinho a mais, né? Mas é um gostinho sem uma cobrança de se machucar, e sem uma cobrança de melhorar, de Ah, evoluir. sim, sempre tá evoluindo, sempre tá melhorando, né? Por exemplo, aí uma das questões, igual você falou aí anteriormente, em aparecer pouco no Instagram, né, nas redes sociais, que hoje é um negócio, né? Que está em alta. Então é uma também das minhas dificuldades, né? Onde eu poderia estar melhorando também. Esse seria mais ou menos isso daí, falando aí dando um Sobre exemplo, aulas, sobre cursos, dando, maneira, postura. dando aí um exemplo, né? Usar mais as redes sociais a meu favor, né? Mas você tá conseguindo, você acha? Tá indo aos poucos, assim, da tua maneira, do teu pensamento, você acha que você tá indo aos poucos? Não, não tô indo. Eu acredito que sim, cara. Eu acabo postando um pouquinho do meu dia a dia ali, tá? Acabo postando, fazendo publicações sobre a minha área, né? Sobre a área de treinamento, um pouquinho de nutrição, também dando algumas dicas. Algumas coisas eu faço, assim, sempre estou movimentando um pouquinho aí a minha rede social, sim. Reforçando sobre personal trainer, você acha que no futuro, vamos falar daqui 10, 15, 20 anos, você acha que é uma profissão, assim como professor de história, de matemática, as coisas estão indo, modificando, não estou falando acabando, mas vai ter que tomar um outro tipo de formato? Eu acredito que as pessoas vão ter que se qualificar, né? Vai ficar para trás quem não se qualificar, só fazer a faculdade e parar, né? Se as pessoas não buscarem curso, conhecimento, aí eu acredito que vai ficar para trás, sim. Que nem você está fazendo personal, mas você já está fazendo uma nutrição, você está querendo unir tudo. Acho que esse é o caminho também, que você fala profissional? Cara, essa parte da nutrição, ela é importante porque a gente está com uma estimativa aí em menos de 10 anos, né? Isso é um dado aí da OMS, Organização Mundial da Saúde, que mais da metade da população mundial vai estar aí acima do peso, vai estar obesa, né? Então, tem muita gente precisando da nossa ajuda, né? E de repente, com a inteligência artificial, por exemplo, isso não vai ser suficiente, né? Porque as pessoas vão precisar daquela ajuda presencial, vamos dizer, Sim. né? Nesse começo, né? Porque uma pessoa obesa é uma pessoa doente, né? Uma pessoa que tem uma doença e que ela precisa, né? De ajuda, ela precisa de ter aquele contato presencial. Então, por isso que quem se especializar nessa área aí, né? Quem ser capaz de atender esse tipo de público, por exemplo, vai ter trabalho de sobra, né? Então, quem não se capacitar, assim como em outras áreas, né? Futuramente vai ficar ameaçado, sim. E por que a pessoa tem que procurar um personal? Você acha assim? Tô falando defendendo a tua área, né? Você é personal, mas por que eu tenho que procurar um personal? Se eu sei treinar sozinho, se tem uma inteligência artificial, se eu consigo ir numa nutricionista, pronto, é isso. Pra quê? Cara, a verdade, a inteligência artificial ela vai te ajudar de uma maneira um pouco, vamos dizer, não personalizada, né? Ainda, né? Eu acredito que daqui a um tempo ela vai conseguir personalizar mais o seu treinamento, né? Ainda ela não te dá um direcionamento, né, no seu treino ali para você, no seu objetivo, que isso só um personal vai conseguir fazer, né? Aquele treino individualizado, de acordo com o teu objetivo, de acordo com as tuas limitações, né? Eu acredito que a inteligência artificial ainda não consiga fazer isso, né? Então a pessoa deve procurar aí um profissional de educação física, um personal, né? Para ter essa orientação, né? Ter essa prescrição individualizada, né? De acordo com o teu objetivo, seja performance, seja alguma doença, seja para terceira idade também, seja até para estética também, né? Então, eu acredito que por isso que a pessoa
deve procurar, né? Para ter essa prescrição bem individualizada, para você não perder tempo. Porque se você faz uma coisa que não é individualizada para você ali, né? Você vai ficar naquilo, até vai ter resultado, mas vai demorar muito, né, para conseguir atingir um resultado. Então o personal, ele também, vamos dizer que ele te dá um atalho, né, para conseguir os teus resultados, né? Agora, eu vejo assim, quando você procura na internet, você acha de todas as maneiras. Como emagrecer? Aí o pessoal fala, tem que andar, o outro tem que correr, o outro tem que fazer academia. Não, só academia resolve. Não, academia com musculação, com a musculação mais a caminhada. É muita informação, muita informação. E para você, no teu pensamento, teu ponto de vista, o que que é para a pessoa emagrecer? Lógico, vamos tirar a alimentação. A pessoa se alimenta, já se alimenta bem. Ela já se alimentando bem, já está emagrecendo. Mas os outros dois caminhos, ela tem que fazer os dois ou ela pode optar um? Cara, hoje o emagrecimento, o pessoal fala muito sobre déficit calórico, né? Que é, na verdade, você comer menos e gastar mais. Só que é muito simples você ficar nessa equação, né? O emagrecimento envolve aí muitas coisas, né? É uma mudança de comportamento, né? Não é basicamente só comer menos e gastar mais, né? Isso vai resolver? Vai, mas vai resolver a curto prazo, né? Esse processo de emagrecimento é a longo prazo, né? É uma mudança de comportamento que envolve muitas coisas, né? É colocar a prática de atividade física, né? Como treinamento de força, que é a musculação, a parte aeróbia também, que aí entra a caminhada, a bicicleta, né? A corrida também, né? Então, aí vem aí também a alimentação, né? Que é você usar os ingredientes adequados, aí a questão de carboidrato, a questão de proteína, a questão de vitamina. Então é muito complexo isso, né? Não é, não é fácil. Então hoje o que a gente vê na internet são essas receitas prontas para perder peso aí em poucos dias. Você pode até conseguir isso, mas o problema depois é você manter, né? Então você consegue esse resultado a curto prazo, mas e a longo prazo depois? Né? Então, a pessoa que quer emagrecer, ela tem que pensar, ela tem que ter na cabeça que é um processo demorado, né? E que é de pouco em pouco ela vai conseguir teu resultado, né? Porque envolve muitas coisas, né? Não é basicamente comer menos e gastar mais, né? Envolve muita coisa. E aí, se ela tem uma doença ainda, por exemplo, aí uma diabetes, um problema cardiovascular, aí que a coisa fica mais complexa ainda, né? Então, é bem complicado, né? É uma questão que você tem que procurar é um trabalho multidisciplinar, eu costumo falar, né? Não é só com o educador físico, ou não é só com o nutricionista, ou um médico. É um trabalho até psicológico também junto, né? Então é um trabalho multidisciplinar a longo prazo. E as pessoas, isso é bom saber. Até vejo por mim também. Quando vai, quero emagrecer, já sai abaixo querendo tomar um medicamento. Hoje tá na moda essa tal de Ozempic, esqueci o nome agora, mas são aquelas canetinhas que estão usando muito. Eu gostaria de se você tem algum caso de algum paciente, algum cliente teu começou a utilizar, ou alguém que você já ouviu falar, isso é perigoso, isso não é perigoso, até médicos estão usando isso daí. Cara, o Brasil ele é o país que mais consome mercadoria, produto, emagrecedores, né? É o país que mais consome. Tanto, né, esse tipo, quanto chás, quanto, né? Então, primeiro a gente deveria mudar essa cultura, né? De querer consumir produtos emagrecedores e tentar mesmo uma maneira saudável, né? Eu tenho alunos que fazem uso, né? Mas não por estética, como muitos usam, optam, né? Pelo Ozempic, hoje tem a tirzepatida também,
que é também uma que chegou recentemente. Então, mas primeiro de tudo você tem que passar aí por um médico, né? Mas que são remédios aí que veio para tratar a obesidade, né? É isso que as pessoas obesas mesmo, precisam entender, para tratamento de obesidade, diabetes, né? Para pessoas que estão aí com um problema grave de saúde, não para pessoas que querem perder 3, 4, 5 quilos, né? São remédios que têm alguns efeitos colaterais, né? Então, não é um remedinho aí que a gente faz, é um remédio que você tem que passar aí por um médico. Sim. Quando as pessoas têm que entender também, quando você fala em efeitos colaterais, muita gente acha que é só no vizinho que vai acontecer, né? O efeito colateral pode acontecer em você, por mais que o médico te receite, por mais que você tenha um exame por aí, né? Porque é teu corpo, né, cara? Também. É um risco, você tá tomando um risco. É vômito, é ânsia, né? Eu vi até ser problema na visão, perda de cabelo. Distúrbio do sono, né? Então, assim, tem vários efeitos colaterais, mas as pessoas só veem o resultado, né? Uma maneira Hugo de ser, como emagrecer com saúde e ganhar um músculo, ficar bem. O que seria? Cara, primeiro de tudo você procurar um profissional de educação física, né? Fazer um acompanhamento com alguma nutricionista, se você tiver essa condição. Se você não tiver condição, hoje aí, né, como a gente falou, na internet tem várias opções aí, né? Hoje a gente vê tanta informação, o que é saudável, o que não é, né? Até mesmo se você for procurar um profissional de educação física, ele te ajuda nisso aí. Ele vai te ajudar também. Ele sabe que é bom, né? Não para comer. Então, primeiro de tudo é você procurar profissionais, né, especializados nessa área. Começar também aos poucos, tanto na alimentação, na mudança da alimentação, quanto nos treinos, no treinamento, não querer começar de uma vez também, né? Você começar com 2 vezes na semana, né? 3 vezes, de repente, aí você criou uma certa consistência por alguns meses, aumentar para 4 vezes na semana, né? Até chegar a 5, 6 vezes, né? Lá na frente, né? Então é começar devagar, não querer começar a academia já 5 vezes na semana, já começar a dieta, já mudar totalmente do que você fazia, né? Já tirar tudo, já restringir tudo, né? É isso que eu falo, é você começar devagar, é treinar, começar com cargas ali leves e aí progredindo. Na alimentação você fazer pequenas mudancinhas, começar a colocar uma fruta, começar a tomar um pouquinho mais de água, de repente aumentar a atividade física, né? Durante o dia, por exemplo, uma pessoa que fica sentada o dia inteiro, procurar levantar um pouquinho mais, procurar fazer pequenas caminhadas no escritório, enfim, aumentar a atividade física. Vai no mercado, para o carro um pouco mais longe, para você fazer uma caminhada, ao invés de subir a escada rolante, sobe a rampa, né? Então ter essa mudança de comportamento, né? Ficar menos tempo no celular, esse tempo que a gente perde no celular, a gente poderia estar fazendo alguma coisa. Também melhorar o sono, tentar dormir melhor, porque o sono é fundamental no processo de emagrecimento, até no processo de hipertrofia também, no ganho de músculo, né, de massa muscular. Então, são pequenas coisinhas que a gente deve começar fazendo aos poucos, né? Pequenas mudanças de comportamentos, né? Mas é o que eu falei, a gente não pode fazer de uma vez, né? É aos poucos, de pouquinho em pouquinho a gente mudando aí os nossos hábitos. E aí, com certeza ela vai conseguir ter resultado fazendo isso. Isso aí, gente. Tá vendo que maravilha aí para vocês que querem treinar, aprender um pouquinho
E aproveitando já, antes de mais nada, quero agradecer os nossos patrocinadores aqui. Mandar um abraço pessoal da Merlin Brindes, a Mercavejo Consultoria em Marketing, Refrigerantes Devito, a Fidelidade Clean, a Vox FM, o Regional, a Netflix, a Academia Estúdio Vita, a Revista Estampa e a você. Você que quer patrocinar, quer conhecer o programa, entre em cafécomzaca.com, também entre em contato aqui embaixo o telefone. Tem boas entrevistas, conhece pessoas bacanas para poder a gente chamar, e assim como o Hugo, como muita gente que já veio aqui, entre em contato com a gente. Fechado, gente. É isso aí, Hugo. Ó, falar nisso aqui, cara. Ó, eu gosto dessa água aqui. Você gosta? Já conheceu essa aguinha da Devita aqui? Já tomei já. Aqui é de limão. Tem aquela tangerina. É isso, né? Já tomou tangerina? Já também. Cara, os caras tem um monte. Lá tem o energético também. Bom, já tomei também. É muita coisa que a gente deveria estar fazendo. Mandar um abraço pro pessoal de lá e todos os nossos patrocinadores. Vamos aproveitar aqui, ó. Vou olhar a palavra. Se eu te desse uma ficha de orelhão, na tua época não é isso, mas é legal. Eu peguei essa época, sim. Você pegou a época de orelhão? Vixe, umas unidades, né? Com que idade você tinha? Eu era moleque, né? 10 anos mais ou menos. Então pega esse menino de 9 anos aí que tinha o orelhão. Você, com a tua idade aí, você pegou aquela ficha mágica, achou um orelhão, discou. Quem atendeu foi aquela criança lá de 9 anos de idade. O que você falaria pra ela? Você hoje falando pra você com 9 anos. Cara, na época, nessa idade, né, eu tinha praticamente só eu tinha os meus pais separados na minha família e no meu círculo ali de amizades, ali todo mundo passava o Natal, o aniversário com a família completa e eu sempre passava separado, né? Então hoje é comum, né, os pais se separarem. Então eu falaria pra cara, continua firme que isso vai servir como uma, né, para você ficar forte, né, para você ser um cara forte, para você ser um cara que nada vai te abalar, né, apesar dessa dificuldade, de não ter, né, essa união dos pais. Então, continua firme desse jeito, aguentando essa tristeza com saudade, mas que vai dar tudo certo, lá na frente vai dar tudo certo. E quem que é o Hugo pra quem gosta do Hugo? Cara, Pra quem gosta. Eu sou um cara família, né? Gosto de ficar com a minha família. Sou um cara, totalmente do bem também, né? Não gosto de ficar falando mal das pessoas, não gosto, né, de conversinhas. Até na academia a gente ouve muito isso, né? Mas eu evito, né? Sou um cara tranquilo. Gosto de esporte, gosto de estar sempre no meu tempo praticando esporte, ou estar com a minha família, né? Eu gosto de aproveitar o tempo aí pra fazer, de estar com quem eu gosto. E quem que é o Hugo para aquelas pessoas que não gostam do Hugo, que olha pro Hugo, nem conhece o Hugo, mas essa primeira visão, essa pessoa quieta no canto, o que você acha? Cara, eu não sei se eu crio isso, né? Até por esse meu jeito aí de ser mais na minha, mais ali, não ser de muito holofote. Eu não sei se eu causo isso, né? Mas eu não sei te falar, cara. Eu não sei se eu causo essa impressão aí, porque, né, talvez eu tenha uma cara um pouco mais fechada ali. Às vezes a pessoa fala, nossa, aquele cara ali é meio, né, muito sério, metido, né? Eu não sei se... Mas é isso, eu não sei se eu causo essa impressão, não. Mas quem me conhece sabe que, apesar de ter uma cara mais séria e mais fechada, mas eu sou tranquilo, eu sou... Na tua. Eu sou na minha. Ah, legal. E aproveitando também, olhando para essa lente aqui, ó, a câmera aqui da tua frente aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para tua família, para teus amigos, aquela chamada final aí. Cara, você tem que acreditar, né, nos teus sonhos, né, no que você quer. Se você tem uma coisa na sua cabeça, cara, foca naquilo e vai até você conseguir.
mesmo se for difícil, se você precisar abrir mão de algumas coisas, né? Na luta, para você conseguir chegar lá, eu tive que abrir mão de muita coisa, né? De estar com a minha família, de poder curtir eles, né? Eu tive que abrir mão, mas eu consegui. E isso aí não tem preço, cara. Depois que você consegue, então vale a pena abrir mão de algumas coisas. Então, se você tem algum sonho, né, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, de muitas coisas que você gosta, inclusive, mas que no final vai valer a pena, porque esse gosto de vitória aí, de você chegar lá, de você conseguir, não tem preço. É isso aí, isso aí. Eu quero agradecer a tua presença aqui nesse programa aqui, mais um episódio completo, correto. Eu gostaria de deixar esse presente aqui, ó, na tua frente mesmo, essa plaquinha. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha do programa do Café com Zac, vai guardando, guarda de coração. Boa, é um troféu por estar conseguindo falar aqui. É o primeiro podcast. Diante das câmeras aí. E aí, mas foi legal, você conseguiu sair, né? Não, tranquilo. A primeira vez nunca se esquece, cara. Um pouco uma tremedeira, mas tá... Mas foi legal. Mas é legal mesmo. Eu quero agradecer a tua presença. Eu acho que foi mais um dia de grande aprendizado aqui pra gente, as pessoas que conhecem você. Eu gostaria de falar, pessoal, compartilhe, gente, marque seus amigos, siga a nossa página aqui nas redes sociais, cafécomzac.com. Entra no YouTube também, Café com Zac. Vamos seguir, vamos ajudar. Você quer patrocinar o programa? Entre em contato com a gente, o telefone tá aqui. É um programa que tá na 8ª temporada, não faço ideia mais quantos episódios foram, mas foram mais de 80 episódios, por aí, muito mais. E é isso. Quero agradecer novamente vocês, agradecer nossos patrocinadores e até a próxima, pessoal. Valeu e muito obrigado. Até lá.